Sem ter fugido do palco até que a gente viu a tua cara. Fui usada tão brevemente, se calhar não ficou marcas, sinal nenhum. Dizer que alguém poderia ver diferença entre o que naquele tempo era e o que agora sou, seria usar de muita má fé. Mas não é preciso ir longe para encontrar má fé. É muito comum entre os homens. Homens. O que posso dizer deles? Só conheci Gonçalo, que foi-me buscar a Portugal. Trouxe-me com ele, atravessando o oceano, subindo serras, a cortar matas e a dizer a toda a gente que eu seria única e faria dele único. Assim de facto foi por muito tempo. Um tempo de alegria, onde todo o dia eu ansiava pela noite. Esperava inquieta pelo momento de sentir o peso do seu corpo sobre o meu e assim passar as melhores horas. Ao sinal das primeiras estrelas, já ele se atirava sobre mim, procurando se afastar de problemas, apurrinhações e do próprio mundo lá fora. Neste momento, não existia nada. Só mesmo eu e ele. E quando, depois dessas várias horas noturnas que passava sobre mim, ainda me procurava durante o dia, meu coração transbordava. Minha única razão de existir sempre foi o Gonçalo, o único homem que conheci. E depois, é claro, o senhor ouvidor-geral, razão da situação em que agora estou. Rejeitada, deitada fora por ter o senhor ouvidor-geral jogado seu peso imenso sobre mim. Foram 3 dias apenas. Uma passagem rápida pela vila, uma cortesia para com o representante do rei. Mas Gonçalo é possessivo, todos são. Fui levada de sua casa e, ao passar pelos umbrais, já não era mais a mesma para ele. Ele não era o mesmo, uma vez que deixara de ser o único a me possuir. Mas o que é que queria esse Gonçalo? Eu não consigo entender. Queria que não a tivessem levado, está claro. Mas levaram. Era preciso. Tanto apego assim até contra a natureza. A nossa natureza é assim, apegada. Ou com você é diferente? É o mesmo. O estrago está feito. E agora cabe-nos a nós avaliá-lo. Não tem estrago nenhum. É só olhar para ela. A nossa missão é avaliar. Não tem por que não sermos cuidadosos. Quer o quê? Examinar perna por perna, cada junta, cada frincha, o seu próprio interior? É o que esperam de nós. Ah, tempo perdido. Para o Gonçalo nada disso interessa. Se tudo estiver nos eixos, nada fora do lugar, ele terá de aceitá-la de volta. Não aceito. A Câmara obriga. Ele se safa. Ninguém se safa. O Gonçalo não seguiu uma ordem e veja onde estamos. Ele se safou. Não estava nada longe da Tabatinguera. Enforcado por causa dela. Não se mata homens por essas mesquinharias. Mata-se por muito menos. Gonçalo nunca me pareceu mesquinho. O que foi que deu no homem? Ele a possuía. Era o dono. Não queria outro qualquer a se deitar sobre ela. Não era um qualquer. Era o senhor ouvidor-geral. O homem era imenso. Deve ter sido difícil suportar todo aquele peso. Para depois ser rejeitada por isso. Dizem que ela até tinha nome. Disso eu não sabia. É o que falam. Que não. Só o Gonçalo é quem pode dizer. E é só para ela que ele dizia aos sussurros quando estavam sozinhos de noite. Isso já é invenção. Ah, não sou eu que digo. Isso não é pecado? Conversar com ela. Nomeá-la. Deus é quem deu nome a tudo. Deus, pois sim, meu. Foi o homem, Adão. O tipo era criativo. Dar nome a tudo. Ele não me chamava, não sussurrava nome algum, nem me dava apelidos. Ele apenas vinha a mim, procurava-me sempre que tinha a necessidade. Chegava com uma volúpia imensa que me preenchia de tal forma que não deixava espaço para mais ninguém. Mas isso eu também não toleraria. Sou capaz de aguentar um Gonçalo que tivesse o peso do mundo, mas não suportaria um Gonçalo acompanhado. Gonçalo é único, assim como eu sou única. Mas talvez isso seja só história de um tempo antigo e Gonçalo tenha que se adaptar. Eu me adaptei ao peso do senhor ouvidor-geral. O que esperava Gonçalo? Que eu me quebrasse? Que me caíssem as pernas antes de tê-lo entre elas? Gonçalo não teve a oportunidade, pois foi encarcerado. Tivesse ele a chance, talvez preferisse ter-me ateado fogo. Sei que o faria e eu aceitaria de bom grado, antes queimada que rejeitada. Essa relação dos dois me cheira à profanação.
Não é coisa de cristão. Lá veio o Papa Hóstia. Todas as coisas têm um limite. E Gonçalo foi longe demais. Se tivéssemos uma Inquisição digna do seu passado, ele já teria sido queimado com ela. Mas é sempre tempo. Não se brinca com essas coisas. Brinca-se com tudo. O Gonçalo agora brinca com a Câmara, brinca connosco, com o oficial, todos brincam, mas ninguém se diverte. Um pouco de seriedade não faz mal. Vejamos os lençóis. Estão sujos. Isso posso sentir daqui, não preciso nem de me aproximar mais. E nem poderia ser diferente. O senhor ouvidor-geral era um bocadinho... Não tão diferentes. Essa é a questão. Já estavam assim. Antes de sair da casa de Gonçalo? Pois. Não creio. Asseguro. Conhecia, é? Bem, Gonçalo que levou até ela. levava todo mundo. Eu não. Isso é com você e com eu. Não me dou a essas intimidades. De que é que você está falando? De você, de Gonçalo e ela no mesmo quarto. Eu não estou gostando nada do rumo desta prosa. Mudemos, pois. O que eu estou querendo dizer é que o Gonçalo se orgulhava dela. Era o único que a possuía. Era uma referência aqui na vila. Pois continua a ser. Agora é o homem que a perdeu. Que a rejeitou. Ele a É dá como diferente. perdida. Perdida como se ela ainda aqui está. Ah, mas não é a mesma. E tem outra. Ela é única. Ela já não existe mais. Pelo menos para o Gonçalo. Eu nem sei como chamar a tanta teimosia. Sujeito torrão. Se sentiu violado. Ela foi violada. E ele junto. Sabe de alguma coisa que eu não sei? É só uma imagem. Que eu não quero nesta minha cabeça. Uma figura de linguagem, se você prefere. Preferia estar em casa. Temos uma missão, anda lá. É simples. Ela é a mesma de antes. Gonçalo é torrão. Ele que deixa de ser e que aceita ela de volta. Vejamos a coisa por esse lado. Ai. Deitou-se ali o senhor ouvidor-geral, Amâncio Rebelo Coelho, representante do rei Filipe IV de Espanha, rei de Portugal, de Nápoles, da Sicília, rei titular de Jerusalém, rei da Sardenha, príncipe das Astúrias, rei dos Países Baixos, duque de Milão, conde da Borgonha, conde de Charolais e conde de Artois. Se Gonçalo deitar-se ali também, é como estar-se a deitar com o senhor ouvidor-geral, Amâncio Rebelo Coelho. E ao se deitar com ele, é como deitar-se com o rei Filipe IV de Espanha, rei de Portugal, de Nápoles, da Sicília, rei titular de Jerusalém, rei da Sardenha, príncipe das Astúrias, rei dos Países Baixos, duque de Milão, conde de Borgonha, conde de Charolais e conde de Artois. E se Gonçalo pensasse nisso, nunca mais beberia água de um copo que não fosse virgem. Mas pensou, essa é que é a questão. Mete-lhe medo de estar deitado com um rei de tantos domínios, que agora se estende até esta última fronteira, o quarto de Gonçalo. O rei não fará nada a ele que não tenha já feito de outras formas. Ofereceram dinheiro a Gonçalo para aceitá-lo de volta. Eu digo que isso não é uma saída. A mim ajudava-me aquela soma. A mim também. Mas não é essa a questão. E você sabe qual é? Suspeito que oferecer dinheiro é como se lhe pagassem para se deitar com o próprio rei. O que faria dele nada menos, nada mais do que a puta real. Dessa maneira agradava-me ser puta. Não me importava. A mim nada Nada me me- importaria, contando que tivesse Gonçalo de volta. Não voltará. Você ainda é a mesma, mas Gonçalo também ainda é o mesmo. A combinação é fatal. Somos uns parvos. Falo por você. Pensa bem. Estamos aqui, eu, Belchior, e tu, Gaspar. Quem falta? Baltazar. Gonçalo. Se você encontrar, avisa o oficial da justiça. O infeliz já gastou não sei quantas botas atrás dele. Outro miserável ao vizinho, que empilha intimações em casa. O Gonçalo ou some ou não abre a porta de casa. O oficial fica com os papéis a lhe queimar as mãos e desoba tudo em casa do vizinho. Ramalho? Ramalho. Vítima indireta de uma contenda entre uma vontade privada e uma necessidade burocrática. Ele anda tão cheio da situação que já quis ficar com ela para pôr fim a isto tudo. Não pode. Ela está sob a tutela da Câmara. Até que Gonçalo e o poder constituído cheguem a um termo, ela fica onde está. Está na lei. A lei complica tudo. Que o Ramalho fique com ela e pronto. Não é tão simples. Porque a lei complica. Precisamos é do Gonçalo aqui connosco. O Gonçalo jamais deitará os olhos nela novamente, quanto mais o resto do corpo. Não quer mais, é isso, pronto. Mas ele a amava, todo mundo sabe. Amava enquanto foi dele. Ao servir o outro, foi-se o amor. Não pode ser assim tão volúvel, o meu Gonçalo. O que é ser de outros? Ou ter sido de outros? Não é palpável. É só uma ideia.
tem a mesma matéria que um sonho ou um pesadelo. Algo que ao esquecer não existe mais. Nunca existiu. Nada se desgastou, não há marcas. Como não há rastros de passagem de uma caravela sobre o mar. Se alguém quiser segui-la, não há maneira. Sua quilha fende o mar e logo em seguida este volta a se fechar em uma superfície intocada. Fronhas e lençóis estão conspurcados. Estão iguais. Fez calor naquelas noites. Já tinha feito antes. Eu é que não a aceitava de volta assim. Pois então que se lavem fronhas, lençóis e que ela também seja lavada. Mas que se encerre o caso. Só temos o poder de dar a nossa opinião. De resto é com a Câmara e Gonçalo. Você só diz o que é óbvio. Porque não temos outras como ela aqui na vila. Quer uma? Se você não, Para que me fosse tomada na primeira oportunidade? não sou Gonçalo. A coisa se passaria de outra maneira. Isso é certo. Então, Não seria mal dar com ela todos os dias no meu quarto. é o que eu também pensava. Também? Sim. E o que é que vai fazer? Também vai ao reino buscar uma? Ou pedir para o Gonçalo providenciar uma. Pedir que lhe vá buscar uma? Já se esqueceu da profissão do homem. É isso, claro, tem razão. Ele poderia te arranjar uma aqui mesmo. Só penso porque não arranjou para ouvir. Ficou melindrado com a rejeição, com a requisição e não quis mais pensar em nada. E logo meteram a ferro. E também não havia tempo. Precisamos falar com o Gonçalo. Ainda vou pensar um pouco mais antes de lhe fazer um pedido, senão vai ficar barato. Isso se resolve. Já aqui, nem morre o pai, nem a gente almoça. Pois, Achei que Gonçalo morreria em cima de mim. Gostava tanto que assim fosse. Por favor, não me entendas mal. Não é a morte que me alegra. A morte é um facto, pronto. Não nos cabe ter sentimentos por ela, mal dizer ou mesmo sofrer. Mas essa sou eu. Sei que sois diferentes, que vossa relação com ela é diferente, mais infantil. Mas deixa estar, não me cabe estar aqui a julgar. O que me alegrava mesmo na ideia era a possibilidade de estar com ele até o derradeiro fim. Envolvê-lo e confortá-lo em seu último suspiro, com a consciência de ter estado sempre ao seu lado, ou embaixo dele, que seja. E depois que Gonçalo se fosse. Não sei o que seria de mim, mas pouco se me dava. Teria eu tido a minha vida também. Se me enterrassem com o seu corpo morto, ora viva. Se dessem a outro, saberia servi-lo, plena por ter servido antes a Gonçalo. E poderia me servir? O Gonçalo ainda não se decidiu. Ele já disse que não te quer de volta, nem coberta de ouro. E porque tu haverias de me querer. Você me daria conforto? Poderias achá-lo em qualquer lado. Não é verdade, você é única. Eu te faria único também. Isso não faria mal. O homem tem que se destacar do rebanho. Corre o risco de perder-se. Não te cai bem falar como um jesuíta. Está-me a fazer a corte. Eu não sou o Gonçalo. Pois, O que não me diminui em nada. pois, Não há nada que o Gonçalo possa fazer que eu não possa. pois, Eu sou melhor que o Gonçalo. Sou maior que o Gonçalo. pois. Põe! Vai-te à merda! eu podia ficar com você. Mas as coisas seriam diferentes. Eu não sou como Gonçalo. Pois. O que eu quero dizer é que não teríamos a mesma relação. Essa relação que vocês tiveram não é cristã, não é saudável. Não me entenda mal, só quero dizer... Olha para onde isto tudo nos arrastou. O que aconteceu com Gonçalo, que ao fim e ao cabo é um homem de sorte. Estava no direito da Câmara, prendeu-lo por rebeldia, por desobedecer a uma ordem do rei. Foi preso. Também estava no direito da Câmara, enforcá-lo e esquartejá-lo. Mas não foi nem uma coisa nem outra. Anda por aí inteirinho, tronco sobre perna, cabeça sobre tronco. Mas o que pode acontecer se isso continuar? Você sabe? Ninguém sabe. Mas porquê é que o Gonçalo não pega ela de volta? Não sei, ele não fala. Ele diz que está diferente, mas já vimos que é mentira. Os lençóis estão sujos. Tem que haver uma razão qualquer real. Talvez a razão seja real mesmo. Lá vem você. Faz todo sentido. Eu perguntei a ele. Sou um homem calmo, ponderado, mas diante de tantas negativas me inflamei. Gonçalo, deixa disso. Você é querido aqui na vila, todo mundo te respeita, mas esta história pode mudar isso tudo.
Deixa de ser teimoso. Desempaca e deixa a vida de todo mundo a mudar. Dá um fim nisso, ou pelo menos uma explicação. Diferente, tudo fica a cada segundo, mas nem sempre se percebe. Não temos olho para isso, e se você tiver, que o feche. Nesta vida, Gonçalo, somos nós que escolhemos onde vai doer e quando o nosso vai apertar. Uns descobrem isso logo, outros precisam de 7 vidas. Mas eu sou teu amigo, eu estou-te contando de graça. De graça não. Quero em troca que você acabe com este suspense. Não quero mais ficar com ela, está no seu direito. Entendo o seu lado. Mas dá ao menos uma razão, argumenta. É mais fácil conviver com a dor do que com a dúvida, você não acha? E a tua dor nos dá a dúvida. Você dorme bem? Sempre dormiu, aliás. E nós, que nunca tivemos esse mesmo conforto, velamos. Gonçalo, eu sei que no fundo você é um homem temente a Deus. Pensa nessa soberba que segue à luxúria. Da forca você escapou, mas do fogo do inferno, com 1000 demónios a despetar, você não se safa. Não tem por onde. Ninguém te quer mal, nem agora nem depois. Ainda mais porque você deve dinheiro a muita gente. Seria matar a galinha dos ovos de ouro. Ninguém pensa nisso. Claro que não. Os homens bons desta vila são de facto homens ótimos, estão acima dessas migalhas. Não digo todos. Mas é uma vila de gente honesta. Sim, é, tirando é claro. Uma dúzia aqui de degradados, outra ali de candidatos a genocidas e outra acolá de bons filhos que matariam o pai e mãe só para ir ao baile dos órfãos. Tirando isso tudo, o que é que sobra? Nós? Quem me dera. Se Gonçalo insistir, qual vai ser o destino dela? Talvez o que era para ser o dele, ser desmontada e talvez queimada. Ou ficar onde está até apodrecer. O que seria um desperdício. Ela deve ficar com alguém. E como seria escolhido esse alguém? Podiam-se estabelecer critérios. E quem é que estabeleceria esses critérios? Gente de bem, idóneas. E quem é essa gente? São os degradados, os genocidas ou os parricidas? Nós? Eu e você? Já que temos que fazer a avaliação, seria um prolongamento do trabalho. E você não tem interesse em ficar com ela? Você tem? Eu já não sei bem em que terreno estou pisando aqui. Eu acho mesmo que nós somos as pessoas certas para isso. Acha mesmo? Então você tem interesse em ficar com ela? Eu não disse que sim. Pois eu digo agora. Tenho interesse. Interessante está ficando esta situação. Sou uma pessoa direta. E vai ser direto quando encontrar o Gonçalo, vai dizer o quê para ele? Se ele não diz nada, tenho que dizer. Se, e aqui eu deixo este se bem marcado, você ficar com ela, acha que a sua relação com o Gonçalo vai continuar a mesma? E por que ela mudaria? Você não é ingênuo nem acha que eu seja para jogar comigo dessa maneira. Você sabe de alguma coisa? Só quem sabe de alguma coisa é o Gonçalo. Eu sei do tempo em que o Gonçalo... Fica quieta, você é só uma cama. Camas não falam. Camas não sabem de nada. Camas não têm nome. Isso foi uma coisa que o Gonçalo disse. Você é só uma cama. É verdade. Não passa de uma cama. 4 pernas bem torneadas, mas só uma cama. E um sobrecéu, mas só uma cama. Alguém ficou com dó? Com dó de uma cama, uma coisa, assim, um objeto? Não seria questão. Não seria sensato. Você quer? Quero. Gonçalo não. Já é alguma coisa. Então por que não? Ele é carpinteiro. Faça uma outra. Outro que dorme no chão. Jesus era carpinteiro. Não era o José. Foi com ele que aprendeu o ofício. Jesus era carpinteiro. Mas não fez a sua própria cruz, não seria sensato. Como ficamos? Entalados com a cama. Ela não tem nada a dizer? É só uma cama. Pois.
decretei unilateralmente a independência do meu apartamento. Governei como um déspota por 5 semanas, até avistar da janela as pessoas que andavam na praça. Sabia que precisava de expandir o meu território. O banco de jardim foi a minha primeira possessão. Tive apenas o trabalho de sentar-me. Um dia, surpreendi-me quando um homem com um jornal se sentou ao meu lado. Entendi que um reino, para se manter, precisa de estar ocupado. Isolei a área com fita zebrada, formando um triângulo equilátero entre jabuticabeira, caixote de lixo e o poste da eletricidade. Instalei uma placa. Afastem-se. Mesmo assim, as invasões eram frequentes. Especialmente à noite. Nessas horas, do meu apartamento, eu era a sentinela. Vigília. Binóculos. Quando avistava alguém, gritava. Era inútil. Uma vez desci e dei voz de prisão ao invasor. O senhor está preso. O contra-ataque foi rápido. Entendi que não poderia ser ao mesmo tempo governo e exército. Contratei um vigia noturno que passou a dormir no banco todas as noites. Aquilo me incomodava. Um exército precisa de estar sempre alerta. Um dia fiz um acalorado discurso ao vigia. O senhor não pode dormir durante o trabalho. Não foi para isso que eu o contratei. Pois o que é que se espera de um vigia? Não responda. Isto é só uma pergunta de retórica. Espera-se que vigie, que permaneça em vigília durante todo o tempo, não que adormeça, como uma bela adormecida. Pois se tu por acaso tivesses contratado uma enfermeira, o que é que esperarias dela? Não responda. Esperaria que ela lhe cuidasse, que lhe desse os medicamentos na hora certa, que lhe ajeitasse o travesseiro na altura correta, que lhe confortasse nos momentos de dor e desespero. Não que o abandonasse à sua própria sorte para que cortasse os pulsos com uma navalha ou tomasse um copo de cicuta, se calhar. Está claro? Este não voltou mais. Entendi que um soldado precisa, antes de tudo, de ser patriota. Abri um posto de imigração.
elaborei um rigoroso questionário e um sistema de cruzamento de dados que traçava o perfil do candidato. Alguns interessados se apresentaram, mas nenhum em condições de adquirir o visto permanente. Pé chato, miopia, obesidade. A maioria não passava no teste psicotécnico. Reelaborei o questionário. Fiz algumas concessões. Logo, os candidatos aceitos ocuparam o território. No entanto, o fluxo migratório ilegal se tornou um problema. Foi preciso expandir o território de novo. Mais 2 bancos foram anexados, além de uma parte considerável do jardim japonês. A expansão trouxe consigo o problema da segurança, agora interna. Brigos, escambo, propriedade, tudo precisava de ser regulamentado. Entendi que os melhores homens são aqueles que têm as melhores leis. E eu escrevi-as uma a uma. Eu, agora imperador, imperava sobre tudo. Mas as demandas eram muitas e me tomavam todo o tempo. Havia perdido toda a liberdade. Li Maquiavel e aprendi que é mais importante ser temido do que ser amado. Reprimi todos os levantes com mão de ferro. Mas percebi que sem um exército seria mais dia menos dia guilhotinado por possíveis jacobinos. Tornei-me aos poucos mais equitativo, generoso, evitando punições severas como o exílio. Experimentei o sono dos justos e senti que seria a oportunidade para formar, enfim, o meu exército. Selecionei os mais fortes e dei-lhes uniforme, treinamento, comida. Estabeleci uma rígida hierarquia. O general era um dos antigos habitantes do país, o meu braço direito. Um dia, como esperado, uma revolta eclodiu na praça. Os insurgentes do banco número 3 se apossaram do banco número 2. Os que ocupavam o banco número 2 se uniram aos ocupantes do banco número 1 e tomaram o jardim japonês. Um território que era do uso exclusivo do banco número 3. Foi o rastilho para a Primeira Guerra. Entendi que o Estado detém o monopólio do uso de armas e do uso legítimo de violência e que sem armas um Estado não é nada. Nessa época eu andava a ler Weber. Eu já tinha lido o Durkheim e tinha saltado o Marx. Instrumentalizei o meu exército e restabeleci a ordem.
Com o fim da revolta, os ânimos foram aplainados e a vida voltou ao normal. O meu exército tornou-se soberano, agindo com rapidez quando necessário. Tudo caminhava bem. No entanto, algo me incomodava. Tudo acontecia por si só, no modo contínuo. Não estava acostumado a isso. Desde a fundação, foi a primeira vez que me senti assim. Como se aquele país já não fosse meu. Senti que estava perdendo o controle. Observei que o meu braço direito, até então tão prestativo, não respondia mais às minhas perguntas como dantes, detalhadamente, de uma forma monossilábica, lacónica. A comunicação entre nós ficou reduzida a pequenos boletins. Notei nos meus passeios matinais que a tranquilidade imperava entre os meus súbditos. Mas sentia que algo emanava daquela gente. Durante a noite, da janela do meu apartamento, com os meus binóculos empoeirados, observei que o exército fazia inspeções não programadas nos bancos 2 e 3. Pessoas eram retiradas à força e encapuzadas. Ninguém se mexia. Ninguém falava. Na manhã seguinte, convoquei o meu braço direito para uma reunião. Interpelado, me disse que uma revolução política se aproximava. Os ocupantes dos bancos 2 e 3 estavam planejando a tomada do apartamento. Do meu apartamento. O exemplar do Capital foi encontrado no banco 2 e o Manifesto Comunista no banco 3. E nós nem sequer somos capitalistas. Pensei. De facto, as relações económicas eram baseadas na troca entre os bancos que desenvolveram um sistema de vantagens comparativas. Eu entendi que só pelo meio do fluxo livre de capital eu poderia conseguir assegurar controle social. Criei uma moeda. O crédito era concedido por mim, que cobrava impostos sobre a produção e a circulação de bens. A situação era a seguinte. O banco número 3 detinha o controle do comércio, enquanto o banco número 2, que agora detinha o controle sobre o jardim japonês, explorava a sua vocação agrícola. Já o banco número 1 fornecia mão de obra escrava para o banco número 2 e ilegal para o banco número 3. Com a acumulação de capital, o banco número 3 comprou o banco número 1 e interrompeu relações comerciais e diplomáticas com o banco número 2. No meio desta crise, eu decidi cancelar o crédito. No entanto, para minha surpresa, o banco número 3 já tinha criado o seu próprio sistema financeiro. Convoquei o meu exército. Mas a maioria dos soldados desertou. Entendi que se não abrisse o mercado, o Império ruiria sozinho.
Promovi uma reforma política inspirada no modelo norte-americano. Decretei a divisão entre os poderes. Promovi eleições diretas. Outorguei uma Constituição baseada nos direitos individuais. E todos se tornaram cidadãos. Governei como um liberal durante 8 anos. Uma administração marcada pela inserção do país no mercado externo. O laissez-faire, no entanto, trouxe à tona uma nova classe política. A dos desempregados. Eu sabia que para me manter no poder teria que fazer alianças. Mas a política já tinha traçado os seus planos. E, para meu espanto, eu não estava incluído nesses planos. Desiludido, tranquei-me no meu apartamento. Vivi lá sozinho e sem filhos pelo resto de quase toda a minha vida. Morri alguns anos depois, após ter vendido o meu apartamento a uma imobiliária. Este texto do Imperador é aqui assim, do Marco. Uma pequena palavra. Muito obrigado por terem participado neste projeto. Queria agradecer... queríamos agradecer toda a gente, basicamente. E um especial agradecimento para a Fabiana, que acompanhou aqui o projeto todo e que os ajudou também a desenvolver o projeto. E obrigado ao Governo brasileiro e ao Centro, claro, ao vosso e ao nosso. Agradecer também os atores, né? Ajudaram bastante. Se me permitem, creio que não conheço todos ainda, falta um ou outro, temos-nos encontrado esporadicamente, foi assim o próprio projeto também foi súbito, não é? De repente tínhamos a boa notícia de que nos podíamos encontrar neste período aqui. E portanto, se me é permitido apenas uma pequena palavra final, obviamente o Miguel teve também a oportunidade de acompanhar e a Chayana foram os dois, os nossos anfitriões, digamos assim, neste evento. Mas dizer que, pensando naquilo que aconteceu e focando diretamente naquilo que creio é algo que nos motiva muito, que é o texto para teatro e a escrita para teatro, pensando naquilo que foi o século XX, de todas as promessas do fim do texto, de todos aqueles diálogos que existiram, de todo esse quase conversa surda entre um Brecht que pilhou e um Heiner Müller que refez e um Dort que em finais dos anos 80 diz que vivemos uma ansiedade dramatúrgica e depois a promessa do fim do texto e depois o lema e o pós-dramático. Na verdade, dessa grande aventura do texto e do teatro ao longo de todo este tempo, mostra que, apesar de tudo, creio, e pela qualidade dos textos e pela própria natureza deste encontro, se calhar o Tainan está certo quando diz que ainda assim o texto para teatro e o texto dramático é e contém um modelo, não é? Um modelo, uma voz que, como vimos, eu acho, resiste, não é? E não é preciso, digamos, nenhuma previsão de futuro de um médium para imaginarmos que aí está ainda algo que tem muito para dar. E, portanto, nesse sentido, eu creio que era interessante aproveitar este momento não para esse exercício de crença ou de fé, mas para essa constatação. E também dizer-vos que, na perspectiva do Teatro Académico Gil Vicente e do Centro de Dramaturgia Contemporânea,
que vem depois do vosso Centro de Dramaturgia Contemporânea, que nós acarinhamos aqui no teatro e que estamos só a começar a construir, gostávamos muito que estes textos pudessem de facto ser publicados, seja sob a forma de um e-book, seja sob a forma de um livro em papel, mas que queríamos muito que esses textos fossem publicados, porque este projeto também tem que ver com um evento da Universidade, no qual o TAGV também participa, que é a Semana Cultural da Universidade de Coimbra, e também por uma outra razão, é que um Centro de Dramaturgia Contemporânea tem, para nós, pelo menos para a nossa visão do teatro e das artes performativas, também um dever de publicar e de, com isso, falar, não é? Mostrar, provar. E, portanto, se neste tempo próximo todos pudessem, quem quiser, obviamente, pensar ou chegar a uma versão final do texto que aqui foi sendo desenvolvido, da nossa parte há todo o interesse e o desejo, na verdade, de podermos fazer essa publicação. Pode, inclusive, ser, porque não, anunciando aí o tempo, que vem uma parceria entre os dois centros de dramaturgia, se assim entenderem. E, portanto, fica também essa vontade nossa. E, mais uma vez, o obrigado a todos. Não teria sido possível, obviamente, tudo o que aqui aconteceu sem o enorme encontro de vontades de muitas pessoas, cá e lá, e dos atores, dos